Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Tô aqui hoje para ensinar para vocês um passo a passo de uma bolsinha transversal, que é muito fácil de fazer. Eu postei um Reels dessa bolsinha aqui lá no meu Instagram e o pedido de vocês para trazer esse passo a passo mais completinho aqui pro YouTube foi muito grande. Então hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsinha transversal aqui, ó. Eu fiz ela no sintético, mas você pode fazer no tecido também. E na máquina doméstica, essa peça aqui vai ser costurada assim com muita facilidade, tá? É uma bolsinha bem simples, a gente tem um molde trapézio aqui com caixinhas de leite na parte do fundo. A parte interna dela é toda forradinha, eu fiz o acabamento com bagum e o acabamento dela é todo embutido, tá? Não é necessário uso de viés nessa peça aqui. A peça que eu mostrei lá no meu perfil é essa pretinha aqui, ó, também feita no sintético. Eu fiz esse quilt aqui, ó, em formato de V na parte da frente, e é o mesmo que eu vou ensinar pra vocês hoje. Aqui eu fiz ele bem maior aqui, mais quantidades e com espaçamento menor aqui. É uma peça muito fácil de fazer. Qualquer iniciante da costura criativa vai conseguir reproduzir esse modelinho de bolsa transversal. Antes de começar esse passo a passo, já quero te pedir para você deixar o seu joinha nesse vídeo, que ele faz toda a diferença, ajuda muito na divulgação do meu canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda e quinta-feira, às 7 horas da noite, eu trago um conteúdo mais completinho para vocês. E vira e mexe, eu solto um vídeo mais curtinho na aba Shorts. Vamos lá costurar? Para fazer a nossa bolsinha, ele tá disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Eu deixei todas as medidas tudo bem explicadinho para vocês, para quem não tem impressora conseguir confeccionar, mas eu também deixei esse molde salvo em PDF. Então, se você clicar no link que tá aqui na descrição, você já pode enviar ele direto para a impressora, com as configurações de impressão em tamanho real, porque ele já tá na medida certinha. E depois que você imprimir, você pode conferir também para ver se ele saiu certinho, tá? Esse molde vocês vão cortar ele 2 vezes no seu material principal e 2 vezes no forro. Junto com esse molde tem todas as outras medidas que a gente vai precisar, tá? De alça com regulagem de altura, os materiais, a parte do bolsinho na parte interna, ok? Mas é bem simples de fazer. O meu sintético, eu estruturei ele numa espuma. Essa aqui é uma espuma torneada, ela é dublada com uma malha aqui no fundo, tá? E essa minha espuma aqui, ela tem 7 milímetros de espessura, tá bom? Nesse vídeo eu também vou ensinar pra vocês como que faz esse quilt aqui, ó. Esse quilt que tem esse detalhe bem bonito que eu mostrei pra vocês no Reels dessa pecinha que eu mostrei, porque eu ensinei lá no meu perfil no Instagram. E vocês me pediram pra ensinar como que faz esse quilt aqui, tá? Então, ó, vamos pressar. Então é bem simples, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz a marcação central aqui em cima com o pique e marquei o centro aqui também, tá? Aí eu fiz uma marcação bem de levinha com um lápis aqui pra eu conseguir me guiar na parte central, tá bom? Mas se você quiser pregar uma fita, alguma coisa aqui por cima, quiser fazer uma marcação mais certinha, pode, tá? Eu vou tentar escurecer essa marcação aqui pra vocês conseguirem visualizar. Depois eu dou um jeito de apagar ela. Ó, agora melhorou a visualização. Tá vendo aqui a marcação central? Esse meu material aqui, ele já tem uma gravação natural dele aqui, tá vendo, ó? Esses quadradinhos, ele é cheio de metalacê, então eu vou me guiar por essa marcação que tá aqui no meu sintético, tá? Mas se você não tiver a marcação central, eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer. Mas se o seu material não tiver essa marcação natural, eu vou mostrar pra vocês agora como que você vai marcar pra poder fazer esse kit, tá? Eu vou pegar assim, ó, 2 pedacinhos de fita crepe e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar esses 2 pontos, a parte do centro aqui até o topo aqui do meu molde. Aí você vai pegar a sua fita crepe, vai vir aqui, ó. Vai colocar alinhado aqui, ó, com o cantinho aqui em cima, tá vendo, ó? Aqui na parte de cima, você vai alinhar esse cantinho aqui com a base lá embaixo, ó. Com o meio aqui, ó, tá vendo o pique? Vou colocar mais um pedacinho ali do outro lado. Com esse meio aqui, ó. Tá vendo? Você vai ligar o pique na parte de baixo com o biquinho aqui em cima do seu molde. Aí, o que que eu vou fazer?
Eu vou vir fazendo a minha costura aqui do lado de fora, venho costurando até chegar aqui em cima. Aí eu vou vir com outra fita, depois que eu costurar, eu venho e faço a mesma coisa de cá. Ligo o centro aqui com o biquinho do meu molde aqui, tá? Aí depois, como que eu vou me guiar pra poder fazer essa costura? Eu vou colocar outra fita aqui pra vocês conseguirem visualizar, ó. Ó, as minhas costuras vão vir nessa lateral, na parte de fora, tá? Que liga o biquinho aqui até aqui embaixo. E do lado de cá também, do centro, a minha marcação, ela vai vir subindo até chegar aqui em cima, certo? As costuras vão ser do lado de fora. As próximas costuras que eu vou fazer, eu vou ligar a parte central aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar a minha fita, vou vir aqui desse cantinho, vou vir costurando rente com a minha fita. Vou parar aqui no centro, não vou dar retrocesso, não pode dar retrocesso. Você vira seu material e continua costurando nessa outra margem aqui. Aí você vai, a partir dessas costuras, você coloca a sua fita, vem colocando a sua fita e vai costurando. Chega aqui no centro, vira o material e costura. Aí você faz até onde você quiser fazer, tá? Se você quiser fazer mais aqui pra baixo, se você quiser fechar o seu material todo com esse quilt, pode, não tem problema. Aí ele vai ficar com esse detalhe aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu liguei a parte central aqui em cima, vim até embaixo, bem no centro, e costurei de cá. Aí com a mesma largura da fita crepe, que se eu não me engano, acho que é 2 centímetros... É quase 2 centímetros, tá? A medida da fita crepe, caso você queira marcar na régua. Aí você, a partir dela, você vem fazendo a costura, ó. Aqui veio até o finalzinho. A minha próxima costura eu vim descendo com ela aqui, até na marcação central. E depois eu vim daqui de novo. E a mesma coisa aqui, ó. Vem costurando, chega no centro, você para, vira o seu material e continua costurando até você fazer a quantidade de costuras que você quer no seu material, tá bom? E aqui embaixo, ó, além do centro, eu fiz mais uma costura pro lado de fora, pra ter esse detalhe aqui. Na parte das costas eu deixei liso, eu não quis fazer nenhuma costura, então ficou somente assim na parte da frente. Nesse meu material aqui, como eu disse pra vocês, ele já tem uma marcação natural dele aqui, então pra não perder a marcação desse meu material, pra não ficar aquele negócio, as costuras fora de onde tem que ficar, eu vou me guiar por essa marcação aqui, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, aonde o mais próximo aqui do cantinho, e vou vir seguindo essa minha costura aqui, até aqui no centro. Aí, depois eu vou vir e vou costurar de cá. Aí, eu vou saltar um espaço, vou vir costurando, tá? Então, eu vou me guiar pela gravação natural do meu material. Mas fazendo desse jeito que eu mostrei pra vocês, você consegue fazer, tá bom? Não tem erro, não. Aí, faz essa primeira costura, depois a gente vai seguindo aqui a distância que a gente quer, tá? Se você for fazer com a fita, você marca a distância da fita, mas no meu caso, eu vou seguir a própria gravação aqui. Eu vou pular 2 quadradinhos e vou continuar costurando. Então, eu vou deixar assim, ó, esse meu material metalaçado aqui, ó, desse jeito assim. Mas se você quiser fechar o seu material também por completo, pode, tá? Tá vendo aqui que deu um pouquinho mais pra cá do centro da marcação certinha do meu molde? Por causa do desenho natural do meu sintético, tá? Então, eu joguei pra seguir a marcação, o desenho do meu molde. Então, saiu um pouquinho fora do centro, mas é bem pouquinho, dá menos de meio centímetro aqui. Então, não tem problema, tá? Então, ficou assim, ó, esse meu molde da parte da frente metalaçado, tá vendo? Então, eu vou parar por aqui, não vou fazer mais quilt. Agora, eu vou costurar tudo na volta toda e vou refilar esse excesso de manta, de espuma que tá sobrando aqui, tá? Como eu disse pra vocês, ó,
Eu fiz somente na parte da frente do meu material. No sintético liso, ele se destaca mais, mas aqui também vai ficar bem bonito quando estiver pronta a minha peça. E na parte das costas eu não fiz o quilt não, tá? Eu fiz somente na parte da frente. Então essa parte do quilt aqui você vai fazer do seu gosto, do jeito que você achar que fica melhor. Eu tô fazendo no sintético, mas você também pode fazer no tecido que vai ficar muito, muito lindo, tá? Refilei aqui o excesso de estruturador, eu vou começar a costurar o meu zíper. Eu tenho aqui um zíper de número 5, tá? Que é um zíper mais grosso. E da base aqui, ó, da pontinha pra dentro, eu marquei 1,5 centímetro e aqui a mesma coisa, daqui pra cá, 1,5 centímetro, tá? Eu vou pegar uma perninha do meu zíper, vou colocar os dentinhos deles virados pra baixo e aqui no inicinho eu vou jogar o meu zíper pra dentro, vou vir costurando e chegando na outra marcação de 1,5 centímetro, eu jogo o excesso do zíper pra dentro aqui, sem deixar costurando ele. E a costura do meu zíper vai ficar desse jeito assim, ó, tá vendo? Aí agora eu vou costurar do outro lado no meu material principal, eu vou costurar aqui, e eu preciso me atentar à posição do meu zíper, tá? Se eu comecei a costurar com ele entrando, eu vou deixar a costura inicial aqui com o meu zíper saindo pra fora, pra quando os dois estiverem juntos assim, ó, um de frente pro outro, a posição do meu zíper vai bater certinha, tá? Então, vamos lá costurar do mesmo jeito que a gente fez ali, porém agora invertido. Com o meu zíper costurado, ele vai ficar desse jeito. A gente vai manter esse zíper jogado aqui pra dentro, pra gente não costurar ele sem querer. E a gente vai fazer o seguinte, direito com direito dos materiais, vai fechar as duas laterais e a parte do fundo e também a caixinha de leite. Não faz costura de pesponto por enquanto, tá? Material principal fechado, aqui nas costuras da caixinha de leite eu abro o meu material assim, ó, pra facilitar a minha costura. E ele vai ficar assim por enquanto, tá? A gente vai reservar isso aqui pra usar daqui a pouco. Eu tenho aqui os meus dois forros cortados na medida exata do meu molde, tá? E você pode cortar na medida certinha. E esse forro aqui, eu tenho um bagum pra poder fazer a parte interna da minha peça. O meu bolsinho que eu vou colocar na parte interna, eu tenho um pedaço de bagum que mede 24 centímetros, 24 por 15 centímetros, que eu simplesmente dobrei ele no centro assim, tá? Eu vou colocar direito com direito e vou fechar essa lateral e a lateral de cá. O fundo e a parte de cima não precisa fechar. Aqui em cima porque a gente precisa desvirar e o fundo porque tá dobrado, não tem necessidade, tá? O meu bolsinho desvirado, ele vai ficar assim. Eu vou fazer um acabamento aqui em cima, um debrum com uma tira de sintético. Essa minha tira aqui, ela tem 3 centímetros de largura e tem 16 centímetros de comprimento, tá? Só pra facilitar aqui, pra ficar mais fácil na hora de costurar. O excesso a gente vai cortar. Então, eu vou colocar aqui nessa parte superior do meu bolsinho, a parte que tá aberta, vou colocar o direito em contato com o meu forrinho e vou passar uma costura aqui. Pode ser meio centímetro, tá? Pode ser a margem da doméstica, não tem problema não. Fechou aqui a parte superior do seu bolsinho, você vai dobrar o seu material por cima, vai jogar ele aqui pra trás. E a sua costura de pesponto, você vai fazer ainda aqui por onde você costurou, tá? Porque a gente vai passar essa costura aqui, ó, de pesponto, e em seguida a gente vai refilar esse excesso que tá sobrando aqui atrás, tá? Se você estiver fazendo com tecido, você pode fazer esse acabamento superior aqui com o viés, tá? Viés de algodão, pode ser viés de tecido, ou até mesmo fechar tudo na volta toda, desvirar e deixar uma abertura pra desvirar. Nem precisa fazer esse pesponto aqui, tá? Esse debrum, aliás. Isso aqui é só um detalhe a mais que eu quero fazer na minha peça. Aí vai ficar desse jeito assim, ó, tá vendo? Agora eu vou pegar a minha tesourinha, vou refilar esse excesso aqui, ó, desse debrum que sobrou.
E aqui atrás eu vou cortar o excesso de material que tá sobrando, ó. Bem próximo aqui da costura, sem cortar a minha linha. O avesso fica assim, tá bom? Mas como eu disse, esse bolsinho aqui você pode fazer do jeito que você quiser. Agora eu vou encontrar o centro dele aqui. Eu tô usando bagum, então o bagum vinca com muita facilidade, tá? Então só de dobrar eu já consigo um vinco do centro aqui bem preciso. E eu vou pegar um dos meus forrinhos aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui e vou vincar o centro do meu bagum. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele alinhado aqui com o centro, o meu bolsinho, e eu vou colocar ele aqui, ó, mais ou menos, ó, uns 2 centímetros da base aqui da minha caixinha de leite pra cima. Pode ser no olho mesmo, mas se você quiser marcar, não tem problema, tá? Vou segurar aqui com a minha mãozinha, se você quiser prender com uma fita crepe, pode também. E eu vou fechar as 3 laterais, vou passar a costura aqui, embaixo e aqui nessa lateral de cá. O topo a gente não fecha, tá? Vou passar mais uma costura aqui com a diferença de meio centímetro, só pra deixar esse meu bolsinho bem reforçado. E vai ficar desse jeito assim o meu bolsinho. Essa segunda costura aqui, você faz ela se você quiser, tá? Ela é totalmente opcional. Vou cortar os excessos aqui, ó, de linha que tá sobrando. Aí, agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz no material principal. Vou colocar direito com direito, vou fechar as 2 laterais aqui e a parte do fundo, deixando uma abertura pra poder desvirar depois. E vou fechar as 2 caixinhas de leite. Com a mesma margem que eu usei pra fechar o meu fundo, o meu material principal, tá? Depois se encaixar bem direitinho o forro no material principal. O seu fundo finalizado, ele vai ficar assim. Agora, eu vou pegar esse meu forrinho aqui e vou desvirar ele pelo lado principal dele. Vou deixar ele todo desvirado, tá? Feito isso, eu vou encaixar ele aqui por dentro do meu material principal, tá? Um detalhe, o meu bolsinho, eu gosto de deixar ele virado pro lado de trás da minha bolsa, tá? Então, se atente aí na hora de colocar esse forrinho. Eu acho que o layout fica mais bonito assim. Então, eu vou encaixar aqui e vou prender tudo na volta toda, alinhando as costuras aqui da lateral, tá? Não passo a sua costura por enquanto, porque tem as alcinhas aqui, ó, a alça pra gente pendurar a nossa alça com regulagem de altura, né? A meia argola que a gente precisa colocar aqui. Então, eu só vou prender tudo na volta toda e volto pra gente posicionar as nossas meia argolas e passar a nossa costura de pesponto. Então, só prende por enquanto, não fecha, tá? Com tudo preso na volta toda, eu vou preparar aqui os meus tirantes. Eu tenho aqui um retalhinho de sintético, tá? Que eu vou dobrar assim, ó, no centro. E vou passar 2 costurinhas. Vou passar uma de cá e uma de cá. Essa medida aqui, eu não vou deixar ela pra vocês, porque vai depender muito do tamanho da meia argola que você vai utilizar. Mas eu sugiro que seja uma meia argola assim, pequena, tá? Essa minha aqui, ela tem 2 centímetros, porque é uma bolsa pequena, então eu não quero aquela argola, principalmente de 3 centímetros, de 3, 4 centímetros ali na lateral. Então, eu vou pegar um sintético, ó, que fique mais ou menos na largura aqui da meia argola, e eu vou fechar ele nas 2 laterais, só pra deixar isso aqui bem assentadinho, tá? Essas costurinhas. Feita essa costura aqui, eu vou passar por dentro de uma meia argola minha aqui. Não precisa de muito material, tá? Não precisa de mais, não. Pode ser bem pouquinho aqui, ó. Eu vou olhar a medida pra vocês. Deixei ela com 5 centímetros de comprimento, tá? Então, aqui, ó, eu vou encaixar aqui a minha meia argola por dentro. Vou deixar com o prendedorzinho e vou encaixar do lado de cá também. Prende assim. Aí, aqui, ó, na emenda aqui dos meus materiais, ó, bem aqui no cantinho, nas costurinhas, eu vou encaixar essa meia argola lá por dentro, ó. Vou colocar uma aqui, bem aqui no centro, e a outra vem aqui do lado de cá. Esse cantinho de cá, ó, esse aqui do fundo, é o cantinho onde a gente deixou o nosso zíper sobrando, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção nesse cantinho aqui, porque o seu zíper, ele tem que ficar totalmente jogado lá pra baixo.
pra você não acabar costurando ele aqui sem querer, tá? Então, ele tem que ficar jogado pra baixo. Presta bastante atenção nesse momento aqui. Hoje eu deixei a câmera mais de pertinho pra vocês conseguirem visualizar. Como que eu tô mostrando aqui bem de pertinho mesmo, tá? Pra quem tem dúvida. Com as minhas meia argolas posicionadas no lugar certo, eu vou passar uma costura na volta toda com um pezinho de máquina e vou desvirar pela abertura que eu deixei lá no meu forrinho, tá? E pra fazer a costura de pesponto, eu vou jogar o material principal todo lá pra dentro. E desse jeito assim, ó, apertadinho mesmo, você vai ajeitando. Você vai nivelar aqui, ó, essa parte superior. Pra gente poder fazer uma costura de pesponto no nosso zíper. Lembra que eu falei pra vocês pra não pespontar esse zíper por enquanto? Só que agora a gente precisa fazer a costura de pesponto dele. Então, eu vou jogar aqui o meu forro, ó, vou ajeitando. A minha peça, ela fica amassada lá por dentro, não tem problema, isso é normal. Aí, eu vou passar uma costura de pesponto na volta toda. Desse jeito assim, com o principal virado pra dentro. Por quê? A minha costura de pesponto, eu gosto que ela fique o lado principal dela virado pro lado de fora. Então, eu faço essa... jogo esse material principal todo lá pra dentro, pra hora que eu conseguir costurar aqui na máquina, eu vou fazer a costura bem do lado certinho onde eu quero que ela fique, tá? Então, é só pespontar tudo na volta toda e desvirar a peça pelo lado principal dela. O próximo passo é passar o seu cursor na sua peça. E para facilitar, para ter certeza de que ele vai ficar certinho, eu gosto de vir juntando aqui, ó, e prendo o zíper no comprimento todo dele aqui com os meus grampinhos. Porque aí eu consigo passar sem que fique aquele zíper retorcido, sabe? Mas se você não tiver esses grampinhos aí, não tiver como prender, não tem problema. Você pode passar, você vai passar o seu zíper e vai ver, fechar ele até o final e ver se ele vai encaixar certinho. Encaixou? Beleza. Se não tiver encaixado, é só você vir passando ele de novo até você acertar o ponto exato dele, tá? Só que eu acho que assim fica mais fácil, tá? Economiza tempo, você consegue passar esse cursor aqui bem facinho e acerta de primeira. Então, você pega o seu cursor, encaixa ele aqui no seu zíper e leva ele até lá no final pra ver se ele encaixou certinho. O meu deu certinho, tá vendo? Ele bate certinho aqui na peça, por isso que eu gosto de fazer desse jeito. Então, eu vou voltar ele aqui, ó, só até aqui atrás. Vou fazer um acabamento aqui no meu zíper aqui embaixo, com um retalho de sintético mesmo. Esse acabamento aqui, você pode fazer ele do jeitinho que você tiver acostumada aí no seu ateliê, tá? Eu gosto de pegar esse meu zíper aqui, ó, dobro uma pontinha pra dentro aqui, pra ele ficar menorzinho assim. Pego um retalhinho aqui de sintético, abraço esse meu zíper e passo uma costurinha. E ele fica assim, ó, tá vendo? Eu gosto de dar uma cortadinha nele na diagonal, pra ele ficar bem bonitinho. Aí, eu vou jogar esse meu zíper lá pra dentro assim, que ó, ele dá esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Você consegue abrir o seu zíper até aqui no final, não precisa jogar ele lá pra dentro pra ele abrir por completo, porque aqui você já tem uma abertura total da sua bolsa. Aí, você vem e fecha ela, ó, vai ficar desse jeito. Agora, é só encaixar aqui as nossas alças com regulagem de altura e colocar uma etiqueta. Eu vou fazer as finalizações aqui e volto pra mostrar pra vocês o resultado final da nossa bolsinha. Prontinho, finalizei a minha bolsinha e ela ficou assim, ó. Coloquei aqui na parte de cima uma etiqueta bem bonitinha. A parte de trás ficou assim. Só esse negócio aqui que ficou um pouquinho fora de centro que tá me incomodando um pouquinho. Mas aí eu coloquei uma alça com regulagem de altura aqui, ó, feita com montana.
Essa minha alça tem 2 centímetros de largura. Já ensinei pra vocês aqui como se faz alça com regulagem de altura, mas é bem facinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Como eu disse pra vocês, dá pra fazer em qualquer tipo de material, liso, com gravação natural, dá pra fazer no tecido também. Essa aqui foi a pretinha, olha que coisa mais linda, toda no material sintético também, pretinha. E agora eu fiz essa marronzinha aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, já sabe, não vai embora sem deixar o seu joinha nesse vídeo, que ele faz toda a diferença, ajuda muito na divulgação do meu canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda-feira, às 7 horas da noite e quinta-feira também, neste mesmo horário, eu estou de volta com conteúdo novo pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!